Olá, tudo bem? No ar o programa Ponto Final. Hoje nós vamos discutir um assunto que certamente muita gente quer discutir. Quem não tem alguma coisa para falar sobre o trânsito, sobre os problemas, sobre a mobilidade aqui na região metropolitana, no Recife e em todo o estado. O Ponto Final Mobilidade começa agora. Nós estamos trazendo aqui para os estúdios especialistas, representantes dos governos estadual, municipal, técnicos para discutir mobilidade. Conosco Maria de Pompeia, que representa a CTTU, e aí certamente vai ter muita coisa para falar conosco. Nós estamos trazendo também o engenheiro de trânsito César Cavalcante, que vai poder opinar e vai dar suas impressões sobre esse problema que cada dia mais vem crescendo. O secretário Danilo Cabral, conosco aqui também, certamente para anunciar algumas novidades no tocante à realização de obras, e o deputado Silvio Costa Filho, que preside a Comissão de Mobilidade da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Senhores, me permitam, eu vou começar o bate-papo com Pompeia. Presidente, é difícil gerir o Recife do ponto de vista do trânsito? Está cada vez mais complicado ou vocês têm que se antecipar ao problema e achar uma solução? As três coisas que você disse é verdade. Tanto é difícil, quanto está complicado e quanto a gente tem que se antecipar. Tá? Então, veja, quando eu digo que é difícil, por que é difícil? É difícil porque a gente tem um volume de carro muito grande, cada dia mais aumentando isso aí, graças, lógico, à capacidade da economia do país, e particularmente de Pernambuco, que tem melhorado, tem crescido, as pessoas se sentem com condições e com o direito de ter carro. Tá? Mas também é difícil porque às vezes a gente aumenta o número de veículos e a gente não obedece bem às leis de trânsito. Mas o que acontece? O recifense ele é mal educado, presidente? Infelizmente. A educação do trânsito não existe aqui no Recife? Infelizmente, a gente não pode se negar a dizer isso. O recifense, o pernambucano, talvez até o brasileiro de uma maneira geral, é mal educado em relação ao trânsito. A gente quer muito que a gente resolva o meu problema. E esqueço que o trânsito é um espaço de convivência, é um espaço de convivência social e que tem regras. E regras para poder permitir que as coisas aconteçam. Funcionem, né? Não adianta eu dizer, aqui é proibido estacionar, colocar a placa de estacionamento proibido, pintar a via de amarelo até para chamar a atenção, que é para isso que ela é pintada de amarelo, e a pessoa vai e estaciona embaixo da placa. Popé, você tem uma ideia de quantos veículos a gente tem circulando hoje no Recife? Olha, a gente tem emplacado em Recife hoje em torno de 560 mil carros. Entretanto, você tem a região metropolitana, eu tenho toda a região metropolitana que circula. Ou deságua ou passa por aqui, não tem jeito, circula em Recife. Não dá pra gente falar de Recife. É muito carro para pouca rua. Muito carro para pouca rua e para pouca gente dentro dos carros. Isso é uma coisa que a gente também tem que chamar a atenção. Eu acho que tem carro demais até, viu? O pessoal que preparou aqui, ó. Vamos mostrar aqui para Pompeia e os convidados aqui à mesa, olha aí. O Recife é constantemente assim, né? Todas as ruas, você tem muito carro, você tem engarrafamento constante. Preste atenção, Aldo, se a gente pudesse ver direito, onde em cada carro você tem um motorista. No máximo duas. A média de ocupação de veículos aqui em Recife hoje é de 1,2 pessoas. E quando o carro quebra... É muito baixo. E tem o pessoal que ainda para assim, tá vendo? Abre, né? Bom, exatamente. Agora, o secretário Danilo Cabral, quando a gente observa essa imagem e já vê o canteiro de obras ali, o Estado vem investindo nessa... É a Viamangue, viu? Viamangue, né? É Viamangue. O Estado vem investindo nessa questão de obras. Adianta correr contra o tempo? A única solução é fazer viaduto, é fazer túnel, é fazer perimetral, enfim. O que é que o Estado vem preparando, vem trabalhando, já vem lançando em parceria com a Prefeitura? Bom, veja, na verdade, primeiro a convicção de que esse não é um problema que vai ser resolvido isoladamente a partir de um ente público, né? A questão da mobilidade, como disse Pompeia hoje, é uma questão que está pautada na sociedade, né? E a solução dela passa pela integração da ação, tanto do governo federal, do governo do estado, dos municípios, que tem um papel importante na questão do trânsito, né, da própria sociedade, como muito bem disse Pompeia também, de se educar, né, dos operadores do sistema do transporte público de passageiro. É um esforço coletivo, né? O governo do estado, o governador Eduardo Campos, vem procurando, né, dar resposta a esse desafio, né, com um conjunto de ações que diz respeito não só à questão da melhoria da infraestrutura, que é uma questão importante, né, a gente valorizar e melhorar e qualificar a infraestrutura urbana, né, com a implantação de corredores de transporte público, né. Essa semana nós lançamos aqui mais 2 ordens de serviço dos corredores metropolitanos Norte e Sul e Leste e Oeste,
né, das qualificações que vamos fazer na própria Avenida Agamenon Magalhães, os viadutos que vamos fazer na Avenida Agamenon Magalhães, mas, sobretudo, eu entendo que a gente precisa inverter uma lógica perversa e histórica, né, que eu acho que levou o Brasil, todas as regiões metropolitanas do Brasil, a chegar a essa situação que é a valorização do transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. Né? Eu acho que esse foi o verdadeiro motivação. Né, aqui no Recife é assim, viu? Para quem acompanha a gente no interior do estado, também, certamente, né, secretário, passa por esses problemas. Caruaru está assim, outras cidades também. Mas aqui, viu, telespectador, a pisada é essa o tempo todo. Diga, secretário. Então, acho que a gente, para que a gente reverta essa situação, né, por tudo que está acontecendo, o aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora, né, mas eu acho que a origem disso está na ocupação desordenada que a gente teve dos grandes centros urbanos, a ausência de um planejamento dessa ocupação e, sobretudo, o olhar que não priorizou essa questão do transporte público. Porque se a gente tivesse um transporte público de qualidade, né, que efetivamente levasse o cidadão a, mesmo tendo o seu veículo, deixar o seu carro em casa, mas fazer uso do transporte individualizado demais. A solução sempre foi a lógica individual. E está claro que não vai ser todo mundo adquirindo um carro, adquirindo seu outro meio de locomoção que vai resolver o problema. Coletivo, acho que é a solução, né? Presidente Silvio Costa Filho, a mobilidade é o tema constante na pauta, mas quando a Assembleia se envolve nisso, o que é que o senhor tem notado ultimamente? O problema é maior do que o senhor imaginava? Sem dúvida, Aldo. Primeiro, a Assembleia Legislativa tem um papel importante. A Assembleia vem ouvindo toda a sociedade civil organizada, todos os canais institucionais de participação popular. Nós propusemos a criação da Comissão da Mobilidade Urbana, onde essa comissão, ao longo desses últimos 4 meses, já ouviu taxistas, sindicato das empresas de ônibus, os prefeitos da região metropolitana, secretários, a presença dos secretários do governo do Estado, Danilo Cabral e Exaltino Nascimento, onde a comissão está tendo toda a radiografia da realidade que passa hoje o problema da mobilidade urbana. Mas é complicada a situação. Muito. O problema do que nós fazemos uma reflexão é que isso é um problema histórico, não apenas da nossa região metropolitana, mas como também das principais regiões metropolitanas do Brasil. A grande preocupação do Recife é que o Recife é uma das menores capitais em áreas do país. São pequeno, 212 quilômetros quadrados. E com isso a tendência da verticalização, por exemplo, numa Rua do Futuro, que antigamente se tinha 30 residências, hoje tem mais de 6 mil famílias morando na Rua do Futuro. E com isso, automaticamente, a população comprou os seus carros e nunca houve um planejamento, de fato, de Estado, de Prefeitura, para o futuro da cidade e da região metropolitana. Vocês agora, especialistas, estão correndo atrás para tentar evitar e buscar sanar esse prejuízo? É difícil essa corrida para tentar resolver isso? Bem, Aldo, está muito claro que o governador Eduardo Campos chamou para si parte da responsabilidade sobre a mobilidade urbana. O prefeito também chamou, né? Como bem disse o secretário Danilo Cabral, o corredor Norte-Sul, o corredor Leste-Oeste, a famosa Estrada da Batalha, que aquilo é uma obra que há mais de 30 anos a população cobrava, o governador tirou do papel, o viaduto da Pan-Nordestinas, os 4 viadutos da Agamenon Magalhães. Desculpa, Silvio, secretário, os 4 viadutos, quando é que começa a construção desses viadutos da Agamenon? Tem uma data já prevista, já estabelecida ou não? Olha, Aldo, a gente vem mantendo rigorosamente todos os prazos pactuados, né? Tanto é que, por exemplo, agora com relação ao PAC e Copa, o governo de Pernambuco está antecipado em relação ao cronograma que foi pactuado com a presidente Dilma, que era dezembro de 2011, a gente lançar essas ordens de serviço. O caso da Agamenon Magalhães, a gente tem prazo para receber esses projetos agora no final de novembro. Já recebemos, inclusive, 2 deles. Né, já estamos fazendo detalhamento dos seus projetos executivos, junto com um plano de circulação, né, que é importante. Estava conversando isso um pouco antes aqui com o Pompeia, porque para que a gente faça uma intervenção numa artéria como Agamenon Magalhães, por onde circulam por dia algo em torno de 100 mil veículos, são 100 mil veículos que circulam nela ou nas artérias laterais dela, a gente tem que ter todo o cuidado para que a gente faça a intervenção que é necessária, demandada pela sociedade, mas ao mesmo tempo não causar um transtorno maior na cidade. Deixa eu pedir permissão aos senhores, na volta eu vou conversar com o professor César Cavalcante, que está só ouvindo vocês aqui e vai dizer se vocês estão certos ou estão errados, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o ponto final.
Danilo Cabral conosco, secretário, o deputado Silvio Costa Filho conosco, presidente da CTTU, Maria de Pompeia, e nós vamos ouvir agora o engenheiro de transporte César Cavalcante. Doutor César, o senhor ficou no primeiro bloco só observando, só ouvindo. Lhe pergunto, é uma tarefa difícil para quem está exercendo algum cargo público tentar resolver o problema do trânsito no Recife e nas grandes cidades? Aldo, antes de responder essa sua pergunta, eu gostaria só de registrar o seguinte, é que é muito interessante observar a evolução da postura dos representantes públicos que estão aqui muito bem figurantes aqui dessa mesa, né? Nós ultrapassamos uma fase em que as prioridades eram para a movimentação de veículos. E agora a gente observa que há uma preocupação de movimentar pessoas. Isso tem implicações profundas para as políticas públicas que devem ser implementadas. Pois não. Então, realmente o problema é muito difícil porque ele se confronta com uma dificuldade da própria cidade. A cidade tem uma limitação de espaço. O deputado Silvio Costa falou aqui, Recife, 212 quilômetros quadrados. É pequena, né? E ela consegue ampliar esse espaço no aspecto habitacional, a verticalização. Mas no caso da mobilidade, isso é muito difícil. Né? Quer dizer, subir o prédio é problema para a gente, né? É verdade. E o que acontece é que as pessoas, quando vêm morar na cidade, não se dão conta de que existem certas restrições que precisam ser obedecidas, e uma delas é a da movimentação, uma vez que o funcionamento da economia exige uma movimentação de pessoas num mesmo período para locais próximos, né? Então essas pessoas têm que efetivamente optar por meios de transporte que facilitem a mobilidade de toda a população. Então o transporte coletivo, essa é a única forma de... É a única forma, mas ela enfrenta também uma dificuldade enorme, que é o aspecto financeiro. Tá. Jamais vamos conseguir melhorar o nosso sistema de transporte para o padrão desejável baseado exclusivamente na tarifa. O mundo desenvolvido, Aldo, nenhum país do mundo desenvolvido faz isso. Cobram no máximo 50% do custo do deslocamento. Tem que ser subsidiado. Tem que ser subsidiado. Não a empresa, mas o usuário do transporte coletivo. E aí sim nós vamos conseguir ter padrões de nível de qualidade adequados para o transporte coletivo. Agora, o secretário Danilo, por mais que se invista então, por exemplo, você tem Copa do Mundo, as pessoas estão numa expectativa muito grande. A Copa do Mundo, ela está servindo para trazer grandes investimentos aqui para o Estado e talvez seja um portal de saída para alguns problemas de mobilidade aqui? Não, sem dúvida. Se você pegar e for à África do Sul, por exemplo, e perguntar à população da África do Sul qual é o maior legado que a Copa deixou na África, as pessoas vão dizer que não foram os estádios, foi efetivamente os investimentos, sobretudo em mobilidade urbana, que foram feitos naquele país. E isso tem servido para alavancar recursos, né, para que a gente possa fazer parcerias em torno desse tema. Como eu disse, isso não se resolve exclusivamente, até pelas limitações fiscais do Estado, do município, você não se resolve isso individualmente. O governo federal tem sido parceiro nisso, é importante destacar aqui. Parte desses recursos que nós estamos investindo nas obras de mobilidade urbana são recursos oriundos do PAC e Copa. Tem recurso de financiamento, que o Estado também vai lá e paga, né? 2/3 dele é recurso de financiamento, mas vem recurso do Orçamento Geral da União. Agora mesmo, essa preocupação está tão pautada pelo próprio governo federal, né, que o governo federal criou agora o Pacto das Grandes Cidades de Mobilidade. A gente tem uma expectativa, Aldo, muito forte de que agora no final do mês, há uma perspectiva inclusive da presidente Dilma vir aqui ao Estado ainda esse mês de novembro, a gente ter anunciado que foi um trabalho conjunto do governo do Estado com as prefeituras, Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, essa foi uma questão importante. A gente representou 2,4 bilhões em projetos de mobilidade aqui para a região metropolitana do Recife e a gente espera ter a resposta desses projetos agora no final do mês de novembro e, se Deus quiser, respostas positivas. Estão incluídos nesses os projetos corredores da BR-101, que nós queremos instalar um corredor, o projeto da navegabilidade, que é tão falado, tão sonhado pelos pernambucanos, usar o rio, né? Usar o rio como alternativa para que a gente possa fazer isso. A gente apresentou no PAC Mob também, os próprios viadutos do Agamenon, são recursos que a gente está indo buscar para financiar essas que são obras importantes de infraestrutura, que melhoram o transporte individual, mas que, sobretudo, visam quebrar esse paradigma, como disse o professor César, de valorizar o transporte das pessoas e não o automóvel. Diga, Pompeia, você está querendo falar? A minha preocupação, e aí eu concordo com tudo que está sendo colocado aqui, é bom estar todo mundo do mesmo lado aqui, é exatamente isso, é de que o grande legado da Copa vai ser a mobilidade. Mas não tem como a gente ter mais mobilidade
se a gente realmente não investir muito em transporte público, que é o que está sendo feito agora com esse legado da Copa. Se a gente continua a usar carro, por mais infraestrutura que se faça, eu gosto de dizer muito que carro é igual a gás. Ele ocupa todo o espaço que é dado a ele. Não tem jeito. Se você faz mais avenidas e deixa os carros, você vai realmente comprometer a mobilidade. É a indústria automobilística, não tem jeito. Que não para de vender. Então, realmente, o grande legado é esse trabalho de infraestrutura feito para o transporte público. Agora, agora que foi lançado, né, o Norte e Sul quanto o Leste e Oeste, o grande ganho que a gente tem nisso aí realmente é a exclusividade, a faixa exclusiva para os ônibus. Exatamente, aí vai ter o modal de transporte vai ser mudado. Isso é que é o espetáculo. Agora, eu lhe pergunto, e aí vai para os quatro a pergunta, mas acho que mais direta para o deputado Silvio Costa. Os prefeitos estão preocupados com isso? Porque a gente está falando aqui nessa questão, o Estado já diz o que faz. Mas os prefeitos, você vê a região metropolitana, quem é que tem interesse? O Recife tem, Jaboatão, Olinda, Camaragibe, São Lourenço, enfim. Qual é a nossa avaliação da comissão? É aquele velho ditado, caiu a ficha. Se você pegar os planos de governo que foram apresentados pelos prefeitos há 4 anos atrás, no processo eleitoral, pouco se tinha em relação ao tema da mobilidade urbana. Depois que, de fato, esse problema chegou na classe média, e a classe média está indo nas ruas, está discutindo nas universidades, nas faculdades, a sociedade começou a despertar para o problema. Se você pegar também o crescimento de veículos na cidade do Recife, há 5 anos atrás, o Recife tinha 380 mil carros. Só no Recife hoje, veículos, nós temos hoje 560 mil veículos dados de junho de 2011. São quase 850 mil veículos diariamente, como disse Pompeia, aqui na cidade do Recife. E se você pegar o histórico da nossa cidade, nos últimos 10 anos foram feitas apenas 6 pontes, 3 viadutos e apenas 2 túneis e nada mais que isso. Eu não vejo outro caminho, e o próprio relatório da comissão vai apontar para isso, a não ser a melhoria do transporte coletivo. Quando você vai a Bogotá, Joanesburgo, na Europa, nos Estados Unidos, em Curitiba, o único caminho para se resolver foi a melhoria do transporte coletivo na hora que a classe média, a população, passou a usar. Tem que ter confiança para isso, né? E com isso o Estado, Aldo, tem sido muito solidário e tem tido um papel muito importante. O governo do Estado, junto com a iniciativa privada, que tem sido também parceira do governo do Estado, o Sindicato Urbana PE, tem um conjunto de investimentos nos próximos 4 anos de quase 300 milhões de reais. Professor, são ônibus com ar-condicionados, com GPS, com toda a infraestrutura que vai melhorar o transporte, e a classe média e a população vai começar a usar o ônibus com mais qualidade. Que isso aconteça. Deputado, vamos para o intervalo. Eu vou deixar a pergunta aqui no ar para o professor César responder. Todo mundo se espelha em outras capitais e outros países. Mas a gente pode ter o nosso modelo próprio? Daqui a pouquinho o senhor responde. Vamos para o intervalo, já já a gente volta com o ponto final. Seguimos com o nosso programa, ponto final, o secretário Danilo Cabral conosco, o deputado Silvio Costa Filho, presidente da CNTTU, Maria de Pompeia, o professor César Cavalcante e, professor, no bloco passado ficou uma pergunta, o deputado Silvio falava sobre exemplos que a gente tem, Curitiba, Bogotá, enfim, outros lugares. A gente tem que criar o nosso próprio modelo ou há necessidade de buscar em outros modelos a adaptação para o Recife? Claro, cada situação tem suas peculiaridades próprias, né? Tem a idiosincrasia da própria população. Então nós precisamos ter a competência, a sabedoria de captar os bons exemplos que temos, e o principal exemplo de transporte coletivo é Curitiba. Curitiba já tem quase 2 milhões de habitantes, já passou o Recife em população. Exporta, inclusive, modelo Curitiba, exporta, né? O Transmilênio é um exemplo disso, né? E não tem ainda um sistema de metrô, eventualmente vai ter que ter, porque toda cidade que cresce vai precisar de uma tecnologia de grande capacidade, e o metrô é a única capaz de fornecer isso.
Então, nós precisamos ter essa competência, né, de pegar os exemplos, o básico não vamos reinventar, ou seja, é tentar, nas situações apropriadas, dar flexibilidade e fluidez aos ônibus através da exclusividade de sua circulação e melhorar essa coisa de cobrar a passagem dentro do ônibus. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido, nunca teve, né? Mas do passado, né? Agora, alguma coisa deve ser do passado, o mais rápido possível. Então, cobrança fora do veículo, embarque em nível para acabar com esse negócio de elevador em ônibus, que é uma fortuna um elevador, é uma manutenção caríssima. Então, a gente tem que copiar o que é bom e adaptar às nossas peculiaridades. Então, veja, o objetivo, Silvio, professor Pompeia e secretário Danilo, é tirar o carro da rua e deixar o transporte coletivo de qualidade. Essa é a única alternativa, né? Eu acho também, Aldo. Não. Tem mais uma, Pompeia? Eu acho que tem mais uma. Diga lá. Além do Deixa eu ir para a transporte... Pompeia, depois para Silvio e depois Danilo fala. E o professor? Além do transporte coletivo, a gente também tem que valorizar o transporte não motorizado. Ou seja, a bicicleta. Por que a gente aqui em Recife, uma cidade plana, uma cidade agradável, que tem boas mas se faz obra Pompeia, não se faz ciclovia, pô. A gente está realmente agora implementando em todas as obras da prefeitura a ciclovia. O Estado também está nessa, secretária? Está sim, todos os corredores com ciclovia. E a outra coisa também que a gente tem que estimular é realmente o uso do não transporte. Porque a gente, para ir numa padaria, tem que ir de carro? Por que a gente, para ir levar o menino no colégio, tem que ir de carro? Ande mais a pé, Por que a gente não anda a pé? A gente tem que estimular o uso do transporte. Olha lá, a menina de bicicleta, eu vi agora. Não veicular, não motorizado. Agora, esse também é uma outra saída. Olha aí, tá vendo? A menina no colégio beijando o pai. Tem esse problema todo aí. E esse é um grande problema, realmente. Diga-se, eu acho que dois pontos são fundamentais. Primeiro, a gente tem puxado, secretário, na comissão, debate com os prefeitos, porque em 2003, à época, o prefeito João Paulo jogou para a população a responsabilidade da gestão das calçadas. E mais de 30% da população recifense anda a pé. E a pé é um instrumento também no meio da rua, né? Porque não tem calçada. Quando você anda hoje nas nossas calçadas, infelizmente, 80% estão deterioradas. Qual a situação do trânsito agora à noite? Nós estamos, Aldo... Todo dia é assim. Nós estamos defendendo que a gestão municipal possa reassumir a gestão das calçadas, porque a população não vai cuidar, troca de carro, faz um puxadinho na sua casa, bota seu filho numa escola e não cuida das calçadas. É interessante, então, seria a prefeitura tomar conta, agora as pessoas preservarem. Que as prefeituras possam reassumir. E outra coisa são campanhas educativas. Dificilmente, Pompeia, nós percebemos campanhas educativas de orientação à população sobre a questão do transporte, do trânsito. Dificilmente você vê na televisão uma campanha educativa. Mas é uma criticazinha a CTTU, a prefeitura? Não, uma crítica construtiva. Não, uma crítica construtiva, que eu acho que isso é fundamental, porque nunca houve isso. Não é um problema da gestão João da Costa, é um problema cultural. Deixa eu dizer, Pompeia. Agora, dentro do plano de educação municipal, que foi lançado agora pelo prefeito João da Costa no dia 21 de setembro, um dos itens é a criação da escola de trânsito, exatamente para fazer isso. E a gente já começou a fazer essa campanha de educação com os professores municipais. Eles é quem tem que levar para as crianças, dentro das escolas, não numa cadeira específica, mas no todo de todas as cadeiras que são dadas às crianças. Além disso, agora em dezembro, o senhor já está convidado, que a gente vai lançar uma campanha de seguro é na faixa, para que realmente as pessoas tenham a capacidade de andar 3 metros a mais e atravessar na faixa. Ora, professor, me diga uma coisa, se falou aqui em bicicleta como alternativa, seria uma solução para o trânsito? Sem dúvida, como o Pompeia falou, Recife tem condições muito adequadas, né, para boa parte da sua população utilizar a bicicleta. Inclusive, países lá na Escandinávia utilizam a bicicleta em áreas montanhosas, em áreas de morro, de relevo, né? A única diferença é a temperatura. Mas a bicicleta já é muito usada aqui por operário. Claro, historicamente, mas, Aldo, tanto é que aquela ciclovia da 21 de abril, ela é uma ciclovia para operários.
porque é quem realmente vai trabalhar de bicicleta. Diga, professor. Recife tem uma capacidade de 400 quilômetros para a ciclovia, só tem 13 quilômetros. Hoje só tem 30. Então, vamos construir. Como é que a gestão municipal pode falar em ciclovias se preparou o Capitão Temudo agora, uma obra importante, sem um trecho para ciclovia? Isso aí já é discurso eu de acho que candidato a prefeito. Eu acho que todas as obras viárias tem que ter no projeto ciclovias. Se não acontece, professor, você não vê, né? Aquilo ali é de 30 anos e você sabe. Mas o projeto foi refeito pela prefeitura. O Temudo é um projeto antigo. Mas o motivo para a prefeitura ter Você vê que a Via Mangue, feito a readequação, tem lá a ciclovia. Isso vai ser tema para outra discussão, né? Porque aqui já entrou... Não é. Mas diga, professor. Não, eu acho que um aspecto importante é que nesse conjunto de soluções que a gente está buscando para melhorar a mobilidade da cidade, é preciso pensar também nas restrições que devem ser impostas ao uso exacerbado do carro particular. 16 de janeiro. Se usa muito carro, né? Nós vamos precisar sinalizar para a sociedade de que a cidade tem suas limitações e uma delas é a disponibilidade de espaço para circular. Então, nós vamos oferecer um transporte público melhor, mas também vamos dizer, olha, você quer usar de carro... Eu vou além ainda, professor, do que o senhor está propondo. Se você for discutir a questão... E o senhor conhece essa atividade melhor do que eu, o senhor é um urbanista. Você vai para algumas discussões de urbanismo hoje no mundo avançado, você vai no Canadá, na própria Europa. O que se discute hoje, inclusive, é até o direito de construir. Né? Esse é um debate que foi colocado aqui no início aqui, né? Para que a cidade tenha as limitações. Exatamente. Então isso também precisa ser debatido. Então o que eu queria dizer, Aldo, eu acho que é importante, não existe uma solução individual para a questão. É um conjunto de ações que tem que ser discutida e implantadas de formas integradas e sistêmicas, né? Que apontem para um futuro, e não é de curto prazo isso, para que a gente dê uma resposta a isso. A gente fala aqui na questão da bicicleta, né? Mas a solução da mobilidade ela envolve a integração de todos os modais. É o pedestre, é a bicicleta, é a navegação, é o ônibus, é o BRT, é o metrô. São aqueles que moram nos morros, que hoje o Rio está implantando, por exemplo, a alternativa de teleférico. A gente tem que buscar uma solução, atendendo às especificidades que tem a nossa cidade metropolitana do Recife, não é um problema isolado do Recife, mas da cidade metropolitana, né, que aponte para todas essas respostas. Olha, o tema é muito bom, certamente vocês vão ter que voltar em outro programa. Eu queria agradecer a presença de todos, professor, muito grato, deputado Silvio, muito obrigado. Secretário Danilo, muito grato. Presidente de Pompeu, muito obrigado. Para você que acompanhou o Ponto Final, muito obrigado pela atenção. Acompanhe, amanhã tem mais programa e você pode participar conosco através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo encontro.